6 meses de uso com a lava e seca WD-13T da Samsung. Nesse vídeo eu vou te falar sobre a minha experiência de uso, a rotina dessa lava e seca com a nossa família e, obviamente, te trazer pontos positivos e negativos e te responder a principal pergunta: vale a pena você investir o seu dinheiro nesse modelo? Nada mais justo do que a gente começar esse vídeo com a rotina do dia a dia, afinal, quem é que não tem que se preocupar com lavar as roupas e secar também quem mora em apartamento? Então, vamos começar o vídeo colocando algumas roupas aqui dentro da WD-13T. E já começar desmistificando algumas coisas relacionadas a máquinas lava e seca. As pessoas ficam perguntando como que vai ser minha rotina com uma lava e seca? Ela é diferente? Ela é aqui na vertical, não é na horizontal para eu colocar as roupas? Como que funciona o processo de secagem? Como é que é o dia a dia? Dá muitos problemas? Calma! Essas perguntas, essas dúvidas eu também tinha 6 meses atrás, quando eu adquiri essa máquina aqui. Quando eu falo eu tô falando da minha família, afinal no primeiro vídeo aqui no canal sobre essa máquina, eu trouxe o relato da minha esposa em conjunto, porque tanto eu quanto ela utilizamos a lava e seca. Então a nossa rotina é todos os dias mexendo nessa máquina aqui. E galera, foi a melhor escolha que a gente teve em relação a eletrodomésticos nos últimos anos. Ela é uma mão na roda. Mas aqui vai o primeiro ponto. Eu preciso ter uma lava e seca? Por que a gente optou por uma lava e seca? Vou te explicar, porque eu acho que é importante esse ponto e essa ponderação. Sempre quando a gente vai adquirir um produto, principalmente produto caro, porque a WD-13T e as lava e secas do mercado não são baratas por terem as duas funções, a gente tem que fazer uma pergunta: eu preciso disso? Qual é a necessidade desse produto para o meu dia a dia? E eu vou te explicar. A gente tinha uma lavadora tradicional da Electrolux e o que acontecia? Ela já estava muito pequena pra gente. Então a gente tinha apenas 9 quilos na lavadora antiga. Não tínhamos a opção de secagem. A gente tinha aqueles varais de secagem, que são elétricos, que consomem uma energia enorme e tem um porém que é o espaço pequeno. Então, em dias chuvosos, a gente não conseguia secar nossas roupas, principalmente para o nosso filho que vai para a escola e eu que trabalhava naquele momento fora, e a gente ficava dependente daquilo em dias nublados, em dias chuvosos, como aqui acontece frequentemente no Rio Grande do Sul, que é o estado que a gente mora. Além então do tamanho pequeno da lavadora antiga, esse problema da secagem das roupas é que nos incomodava muito. E a gente já queria fazer essa troca, então a gente respondeu aquela pergunta que eu falei anteriormente. A gente precisa disso? Qual é a necessidade para o nosso dia a dia? O que de acréscimo com aquele investimento a gente vai ter na nossa rotina? E galera, simplesmente sensacional essa máquina aqui. Em primeiro ponto, eu já quero responder a pergunta se vale ou não a pena. Se você precisa de uma máquina lava e seca, se você mora principalmente em apartamento, ou se você já está pensando em trocar a sua máquina, vai sem medo. Principalmente nesse modelo, por quê? Esse modelo aqui, ele tem muita conectividade, é um modelo simples de mexer, uma instalação muito fácil e é um modelo que já está consolidado no mercado. A WD-13T, essa linha, esse modelo da Samsung, ele já está consolidado. A Samsung corrigiu alguns erros que essas lava e secas tinham e esses últimos modelos estão simplesmente sensacionais. 6 meses de uso, eu acho importante falar, nenhum problema, nada. Uma lava e seca extremamente silenciosa, todos os modos estão na palma da mão. Se você não sabe como lavar a roupa, isso é muito importante. Você tem um aplicativo SmartThings que eu vou mostrar depois, onde você coloca o jeito que você quer lavar, quais roupas que você tem para lavar, que tipos de tecidos, e a máquina cria o ciclo para você com inteligência artificial. Então isso são pontos muito positivos que fazem você optar por uma máquina dessas. Lembrando, galera, aqui na descrição eu separei os melhores preços para os modelos da WD-13T. Por quê? Muitas vezes a gente vai na internet e se depara com muitas opções. Aí tem a WD-13T, tem a W11T, são várias as opções e às vezes você pode se confundir. Então eu separei modelo por modelo dessa mesma linha WD da Samsung para você não se preocupar. Aqui na descrição tá tudo detalhado. Esse vídeo pode ser um pouco mais longo porque eu preciso te falar sobre algumas coisas
pontos que são importantes aqui. Obviamente, a máquina não tem apenas qualidades enormes, ela tem alguns defeitos, mas eu vou te explicar que eles não vão te atrapalhar na sua rotina ou no dia a dia, ou pelo menos para 90% das pessoas não vai atrapalhar. Primeiro ponto, eu posso lavar todo tipo de roupa nela e secar? Sim. Você viu aqui, galera, que eu coloquei todo tipo de roupa possível. E eu vou usar o ciclo de roupas coloridas por aqui. Ah, Matheus, mas quanto de água que vai, quanto que eu coloco? A centrifugação? Galera, a máquina ela se regula para você. Ela detecta o peso que você coloca, ela detecta o tipo de roupa que está lá dentro e ela vai fazer da melhor maneira possível a lavagem. E uma pergunta que surge, que é muito interessante, ela lava muito bem? Sim, galera, ela lava muito bem. A roupa sai impecável. E você tem níveis de sujeira, como em qualquer outra máquina, que você consegue regular por ali também. Se você quer tirar manchas difíceis também, ela tem os recipientes que eu vou mostrar depois. Então, sim, ela vale a pena pelo seu uso, pelo seu dia a dia, pela sua facilidade e por fazer um bom serviço. Esse é o primeiro ponto que muitas pessoas também ficam preocupadas. Afinal, elas estão acostumadas com máquinas da Brastemp, máquinas tradicionais, Electrolux, Consul, vão para uma lava e seca e às vezes podem pensar assim, pô, ela não vai lavar tão bem. Por quê? Principalmente as pessoas, elas ficam com aquela dúvida, porque a água, ela não fecha todo o tambor aqui, o nível da água não chega em todo o tambor. Mas, galera, o jeito que ela faz a rotação com as roupas ali dentro, o jeito que se cria um ambiente de lavagem em uma máquina que é desse tipo assim, com a porta frontal, ela é essencial, principalmente para tirar manchas difíceis e para deixar sua roupa extremamente limpa. Na nossa experiência de uso, não teve problema nenhum. Obviamente, mais uma vez, com roupas que são mais sujas, a gente coloca um nível de sujeira maior que eu vou te mostrar depois nos modos. Falando sobre isso, antes da gente continuar, eu vou trocar de ângulo aqui e te mostrar, colocando os produtos. É importante você entender que aqui você também, além de ter os recursos de ar, de lavagem, como eu falei, você pode definir como você vai lavar a sua roupa. Você pode definir o nível de sujeira, o nível de manchas, se você quer um enxágue extra, se você quer com secagem logo depois da lavagem, são várias as opções. Só pra gente deixar isso bem claro, beleza? Em relação aos produtos que eu uso, daqui a pouquinho eu vou mostrar eles lá, a gente utiliza aqui, tanto eu quanto a minha esposa, a gente utiliza um lava-roupas tradicional, como esse aqui da Brilhante, que é uma marca que está frequentemente em promoção aqui na nossa cidade, no mercado próximo, e a gente usa o Downy como amaciante. Ela tem um recipiente de pré-lavagem que a gente poderia utilizar com algum produto de pré-lavagem, mas no nosso dia a dia não é necessário. E essa é mais uma dúvida. Você pode usar qualquer produto, galera, ela usa os mesmos produtos que uma lavadora tradicional. Importante a gente entender, não muda a sua rotina de lavagem, o jeito que você lava não vai mudar. O jeito que a roupa sai, sim, tá? Em relação à nossa outra lavadora, como eu falei, que já estava mais antiga, obviamente, sem tantos recursos, ela lava bem melhor, deixa as roupas bem mais cheirosas. E agora eu vou te mostrar um pouquinho na prática, então. Vamos fechar o tambor aqui e eu vou trocar o celular de ângulo, vou segurar ele na mão para eu poder mostrar para vocês aqui enquanto a gente conversa sobre ela, sobre prós e contras, como é o meu processo de rotina aqui de lavagem e tanto as funções da WD-13T. Se liga só. Então, pessoal, olha que interessante. Vou fazer o meu processo do dia a dia aqui de lavagem, tanto no modo tradicional, selecionando por aqui, quanto mostrando para vocês o aplicativo do SmartThings. Vamos começar com os produtos. Então ela tem aqui, para você que está em dúvida em relação à compra, 3 recipientes quando você puxa aqui essa parte frontal. Nós temos o recipiente de pré-lavagem, então se você quiser pré-lavar as suas roupas ou itens que você colocar na lava e seca, você usa esse recipiente. Aqui do meio, com o símbolo da florzinha, a gente tem o amaciante, e aqui a gente tem a parte de nível máximo, e temos aqui o sabão líquido, a parte de produto da lavagem em si, que fica aqui com esse símbolo de 2. Então seria 1, 2, pré-lavagem, lavagem, e aqui a parte do amaciante. Em relação à quantidade do produto, obviamente você vai usar o mesmo esquema que você utilizaria em uma lavadora tradicional. Então, vou abrir aqui e vou colocar os nos dois recipientes, tanto o amaciante
quanto o sabão líquido para você ver como funciona. Quando a gente coloca o amaciante, é normal dessa máquina ele não ficar aqui no recipiente, ele escorrer um pouquinho lá para dentro. Olha só, vou te mostrar no detalhe. A gente coloca e ele vai escorrer para dentro. É normal, tá? Muitas pessoas se perguntam e ficam com aquela dúvida se isso significa que a máquina não vai puxar o amaciante. Não, ela tem o recipiente um pouco mais para dentro e é lá que fica posicionado esse item. Aqui na parte do sabão líquido, a gente só vai colocar o lava-roupas até o nível que a gente deseja. Nesse caso eu vou utilizar todo o resto aqui da embalagem e ele fica posicionado aqui. Uma coisa que você vai notar no decorrer do uso com a sua WD-13T é que ela vai ficar assim manchada e suja um pouquinho aqui. Porque a água vem, retira o produto de lavagem, tanto o amaciante quanto o sabão líquido, e ela suja um pouquinho essas beiradinhas aqui. Então é normal quando você abrir, você vai verificar isso. Fechei, o processo é bem simples. Essa máquina aqui, ela tem o painel todo touch, tá? Isso pode ser um problema? Pode, às vezes, dependendo se você tá com a mão muito molhada ou se você não exercer uma certa força, não vai funcionar os botões. Mas isso é muito menos corriqueiro do que você imagina e é um processo bem simples. Eu vou ligar ela aqui, clicando e pressionando. Quando você liga, tem o sinal sonoro aqui dizendo olá e com o ciclo usado pela última vez. Eu utilizei o ciclo roupas de cama pela última vez. E olha como é fácil você selecionar um ciclo por aqui no painel. Com o botão seletor, é só você ir colocando para o lado. Olha só, então eu tenho algodão, lavagem rápida, fria intensiva, eco-algodão, são vários. Lá no primeiro vídeo eu já mostrei todos eles, então eu vou deixar aqui na descrição também para que você saiba tudo sobre todos os modos, eu expliquei detalhadamente cada um. Eu quero lavar aqui, galera, a máquina com cores, porque olha só, eu tenho roupas coloridas aqui dentro do tambor. Então eu deixei no ciclo cores. Mateus, o que são esses outros itens aqui? Aqui é a temperatura da água, aqui é quantos ciclos de enxágue, a rotação em RPM da centrifugação, aqui a conexão e aqui outras informações. Muitas pessoas me perguntam se para água quente eu preciso ter uma conexão de água quente vindo na máquina. Não, galera, é uma única entrada de água aqui na máquina. Ela própria tem uma resistência que vai esquentar a água para você. Isso é fenomenal para você lavar toalhas, para você lavar roupas muito sujas, porque a água quente, como você bem sabe, ajuda muito no processo de lavagem. Então aqui, galera, eu poderia já iniciar o meu ciclo, clicando e pressionando por aqui. Agora, se eu clicar nesse botãozinho aqui, olha só o que vai acontecer. Eu tenho acesso a mais informações daquele ciclo. Então eu poderia aqui, se o ciclo suportasse, colocar para secar. Vou voltar aqui. Olha só o que eu poderia fazer. Poderia colocar pré-lavagem, acionar ou não. Tudo muito fácil. Poderia lavar roupas sujas aqui num ciclo mais intensivo. Poderia tirar manchas difíceis se o ciclo permitisse e poderia editar os meus ciclos também, além de adiar o fim, que seria em relação à hora de término. Poderia definir além da trava para criança. Então, são muitas as opções que você consegue por aqui. Mas o mais legal disso tudo, lembrando que eu consigo também definir por aqui, se eu quero aumentar, diminuir a temperatura, o quantos ciclos que ela vai fazer de enxágue e o RPM também. Mas o mais legal tá aqui, galera. A máquina conectada à internet me permite utilizar o aplicativo do SmartThings. Por aqui são inúmeras as possibilidades. Olha só o que eu consigo fazer, por exemplo. Eu consigo vir aqui e selecionar os mesmos ciclos que tem na máquina, todos por aqui. Consigo, além disso, olha só, vim aqui em receita de lavagem, que é o que eu mais utilizo. Tô na dúvida, como que eu lavo essa roupa que eu coloquei? Olha só, ela vai fazer uma pergunta. O que a gente está lavando? Vou colocar aqui camisetas e ela já elimina o que eu não posso lavar junto. Eu não poderia lavar meias calças, lenços, tricôs, suéteres. Então eu vou colocar camisetas, camisas, jeans e eu tenho meias aqui também. Roupas íntimas eu tenho? Tenho sim, então eu vou colocar. Roupas para atividades físicas, ele não me deixa lavar junto. Confecções caseiras, eu poderia lavar toalhas juntos, mas nesse caso não tem. Se eu clicar aqui em avançar, olha que bacana, galera. Eu tenho as sugestões a partir das cores também. Então, apenas cores brancas, escuras ou coloridas.
Aqui no caso do nível de sujeira, leve, normal e pesado, vou deixar no normal, e a opção de secagem eu vou colocar aqui não, eu já poderia definir por aqui também. E vou clicar em obtenha sugestões. Olha que bacana, ele me deu duas opções, o ciclo cores com 1 minuto e 25, a temperatura um pouquinho menor, aliás, do que está definida por aqui, o enxágue 2 vezes e a centrifugação 1200, e sem a secagem. E eu poderia lavar no ciclo algodão também, com a temperatura um pouquinho maior, o enxágue o mesmo e a centrifugação maior. Se eu clicar em enviar para a lavadora, olha que legal. Já deu um bip aqui e já mudou as informações, tudo pelo aplicativo. Configurações enviadas para a lavadora. Eu poderia iniciar o ciclo diretamente pelo tablet, aqui pelo meu dispositivo, conseguiria se eu tivesse com o Smart Control ligado. Aí eu teria que ligar aqui e ficaria travado o tambor, eu não conseguiria abrir a porta frontal, beleza? Então, já enviei para a lavadora, olha só como o processo é simples. Cliquei, segurei e já começou a lavar, galera. Já tirou um pouquinho da água lá, ela tira o excesso de água que ela tinha, tá agora no processo de detecção de carga, e isso é muito interessante, galera, porque ela tem aqui uma balança que vai detectar a carga para que ela faça o melhor tempo e em menor tempo possível em relação ao peso que tem de roupa aqui dentro. E aqui é um ponto que eu acho negativo, galera, porque alguns ciclos permitem mais peso e outros menos peso. Por quê? Essa máquina aqui, ela pode lavar 13 quilos e ela pode secar 7 quilos de roupa, mas não em todos os ciclos, isso é bem importante a gente trazer. Esse é um porém dessa máquina aqui. Então você vai ver que alguns ciclos só suportam 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos, 6 quilos, então você tem que cuidar em relação a isso. Obviamente a sua máquina vai lavar a roupa se você colocar um peso a mais, mas na detecção, perdão, de carga, ela pode entender obviamente que tem um peso a mais e não lavar da maneira adequada. Então você tem que tomar esse cuidado. Você viu que estava já 1 hora e agora pela detecção de carga, como tem pouco peso, já ficou 52 minutos. Olha só que bacana, tanto no aplicativo quanto aqui. Eu poderia por aqui vir cancelar ou pausar se eu tivesse com o Smart Control ligado, ou vir por aqui pausar também e abrir tranquilamente. Obviamente a gente não consegue ver lá dentro porque tem reflexo, mas já está enchendo de água. Lembrando que ela não fica com o nível todo cheio. Uma coisa bem interessante também é que essa máquina possui um filtro aqui que você consegue retirar e realizar a limpeza muito simplificada. Em relação a custo para usar a máquina, energia, ela consome muita energia? Não, ela não consome. Por quê? Ela tem eficiência energética A. Ela vai consumir bem menos do que uma lavadora tradicional, e isso você não vai precisar se preocupar. Em relação à secagem, ela seca sim, muito bem, mas vai demorar um tempo maior. Um tempo, às vezes, que você vai ter que esperar 6 horas, 7 horas entre o ciclo de lavagem e de secagem. Esse também é um ponto negativo, Matheus? Sim, em partes, porque a gente sabe que o processo de secagem, ele é sim mais demorado. Mas se você quer uma roupa sequinha, quentinha, saindo aí da sua lava e seca, você vai ter que passar por esse, digamos, trabalho, por esse imprevisto que é o tempo. Lembrando que ela tem muitas outras funções aqui no SmartThings também, e todas as dúvidas podem ser tiradas pelo aplicativo. A gente usa muito o aplicativo, principalmente para saber quando a máquina terminou de lavar, porque nos nossos dispositivos conectados, aqui no tablet, no smartphone da minha esposa, no meu smartphone, que é esse que está gravando aqui, na minha TV da Samsung, ela avisa quando a máquina terminou o seu ciclo. Você pode ter mais de um dispositivo conectado na mesma conta do SmartThings ou ainda compartilhar o aplicativo, a conta ou o dispositivo com outras pessoas. Então, terminou de lavar, ela vai avisar você e vai te mostrar também, como está aqui no detalhe, o tempo restante. Então você tem um controle muito grande, você não se perde com a sua máquina, você não precisa vir até aqui na nossa área de serviço, que é aqui onde a gente está, a todo momento, que fica um pouquinho longe da casa. Então você só vai vir quando a máquina realmente terminar. E olha só, galera, tô com a lapela aqui perto, ela já tá no processo de lavagem. Olha só como ela é silenciosa, galera. É uma máquina que não treme, obviamente você tem que colocar ela nivelada, tem todos os níveis, a gente já falou
lá no primeiro vídeo, mas o processo de instalação é muito simplificado e o de uso também. Lembrando, galera, qualquer dúvida aqui nos comentários eu vou ter o prazer de responder você. E na descrição e também no primeiro comentário fixado está o melhor preço da WD-13T e de outros modelos parecidos com ela, que são para lavagem e secagem em pesos menores ou maiores, estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Vale sim muito a pena você comprar a WD-13T da Samsung. É uma das melhores escolhas, como eu falei, de eletrodomésticos aqui para minha casa. Eu não me arrependo nem um pouco, tanto eu quanto a minha esposa, de ter esse tipo de modelo. Qualquer dúvida, lembrando, qualquer dúvida mesmo, pode perguntar nos comentários para a gente trocar uma ideia sobre o produto, beleza? E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!